Graças a Deus você é homem. Que alegria poder estar mais uma vez com você para compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus, o nosso devocional DHPH, de homem para homem. E hoje estou com essa camisa que eu ganhei do Edmar. Obrigado por esse grupo de homens que tem buscado ser semelhantes a Cristo. O tema de hoje é: ame ao Senhor com todas as suas forças. Amar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como devemos amar? Como devemos também amar ao Senhor Jesus? Esse é o nosso tema de hoje. Fique comigo. Como você descobrir se uma mensagem é de Deus ou não? Como você avaliar quando você ouve alguma coisa e pergunta para si mesmo: será que isso é de Deus? Será que isso procede? Será que isso tem as características de Deus? As Marcas de Deus, de George Ortiz. Aqui ele traz princípios e valores que estão intrínsetos em Deus, que vão trazer para você uma revelação, algo importante para que tudo aquilo que você ouve passe por esse crivo da Palavra de Deus, trazendo para você a certeza plena que vem de Deus. A Universidade da Família ganhou 2 premiações em cima desse livro, da qualidade do assunto. Um livro fácil de ler, um livro fácil de entender, que vai te dar ferramentas fantásticas. Eu li e o meu livro está todo marcado, todo anotado de tantos princípios e valores que eu consegui captar para a minha vida. Indiquei para uma amiga e essa leu e ela falou assim: Marcos, que livro extraordinário! E nós queremos compartilhar isso com você. Compre, leia e vai fazer muita diferença na sua vida. Jack Sharon compartilha nesse devocional que é preciso ser um homem de força para praticar com sucesso este mandamento que Lucas escreve no capítulo 10 e versículo 27. Ele escreve assim: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Uau! Lembrando que é um mandamento e não sugestão para mim e para você. É uma ordenança do próprio Senhor Jesus para que nós façamos isso. Edwin Cole escreve no livro Homem ao Máximo sobre 10 ordens ou simples sugestões. E muitas vezes nós encaramos os mandamentos de Deus, que são ordens para que nós possamos ter uma vida plena nele, como sugestão. E quando eu encaro um mandamento como sugestão, eu deixo de praticá-lo, porque eu só faço se eu desejar fazê-lo. Mas Deus está dando uma ordem para mim e para você. Por quê? Porque Ele nos ama e quer ver eu e você progredindo em todas as nossas áreas. É preciso ser um homem de caráter e de convicções fortes. Por quê? Porque é preciso mais do que Ele dentro de si, mais do que eu mesmo, ou mais do que os mandamentos dentro de mim. Por quê? Porque isso dilacera a nossa natureza carnal e o fato de realizarmos isso. Pense comigo: amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e ainda amar ao próximo, que muitas vezes não é aquela pessoa que eu e você gostamos. Então precisamos primeiramente matar a nossa carne, as nossas vontades pessoais, a nossa personalidade, o nosso temperamento, e sujeitar isso tudo a Deus. E nos render a Ele, a ação do Seu Espírito Santo. Para conseguirmos cumprir esse mandamento, precisamos desenvolver a nossa força e o nosso caráter. Como faremos isso? Jesus é a resposta. Ele venceu. Pilatos, quando entregou Jesus, eu gosto muito desse texto, porque Pilatos, quando entrega Jesus aos judeus para o crucificar, ele fala assim: eis o homem. Aquele que se encarnou e se fez homem. Ele estava falando de Jesus. E o Edwin Cole escreve no livro Homem de Verdade, eu estou ministrando esse curso agora e tem sido semanas maravilhosas na presença de Deus, ele fala assim sobre eis o homem: nobre ainda que humilde, digno ainda que modesto, bondoso ainda que indignado com a injustiça, terno mas firme, santo ainda que humano, confrontador ainda que compassivo, verdadeiro ainda que compreensivo e repleto de sabedoria. Jesus exemplificou tudo o que há de melhor na humanidade. Ele é o ápice da verdadeira
hombridade. Ele se fez carne e habitou entre nós, morreu e ressuscitou, e toda a autoridade está nele. Por causa dele e pela ação do seu Espírito Santo, eu e você vamos conseguir amar a Deus com todas as nossas forças. Ele cumpriu na íntegra esse texto de Lucas. Ele pode nos conformar a Ele próprio. Ele abriu mão da sua glória, de seus próprios interesses para agradar completamente o Pai. Uau! Ele amou ao Pai com todas as suas forças. Ele, ao se entregar para ser morto na cruz, estava exemplificando sua inteira confiança no Pai. Eu vou. E ele chega a dizer assim, eu te glorificarei. Depois ele fala, tu me glorificarás. Por quê? Porque ele tinha confiança que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Uau! Isso é maravilhoso. Isso é amar de todo o coração. Isso acontece somente se nos relacionamos com Ele diariamente. Não de uma forma religiosa ou como uma obrigação a ser cumprida, mas como algo que brota em nosso coração, a sede. Como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, diz o salmista. Uau! Ele é santo, Ele é irrepreensível, Ele quer que nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. Precisamos desenvolver para nós a paciência. A paciência é a virtude da preparação. Uau! A paciência e a vida de oração desenvolvem o caráter de Cristo em mim e em você. Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Trabalhando arduamente, perseverou em discipular 12 homens e cumpriu o que o Pai lhe solicitou. Precisamos desenvolver a bondade e arrancar dentro de nosso coração a inveja, colocar o ciúme na cruz. Você não vê essas características em Jesus Cristo? Saber que o que estamos fazendo ou realizando é pela graça dEle. Se eu e você estamos fazendo alguma coisa para Ele, é porque a graça dEle nos alcançou. E o ministério é completamente dEle. A inveja e o ciúme muitas vezes são mecanismos de defesa do coração, que bloqueiam o relacionamento com Cristo, que bloqueiam o crescimento da obra de Deus, que bloqueiam as pessoas que estão próximas de nós, amar o próximo como a si mesmo. Deixe Jesus assumir o controle, pois do contrário, esses sentimentos de inveja e ciúmes podem matar você aos poucos. É como um câncer que vai corroendo a pessoa por dentro. Fale como Pedro. Pedro estava morrendo afogado e ele fala para Jesus, socorre-me. A Bíblia fala que Jesus não rejeita um coração contrito e contrito. Quando eu e você reconhecemos, é um dos primeiros passos para que nós possamos alcançar a vitória em Cristo. Jesus falou assim, vocês farão obras maiores que as minhas. Se alegre com o crescimento dos outros, permita os outros serem protagonistas, ame o próximo como a si mesmo, ou seja, comemore a realização dos outros como se fossem as suas. João 3:29 escreve assim, o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João está falando isso. Ou seja, nós fazendo parte do projeto de Jesus Cristo, de podermos ouvir a sua voz, de sermos co-participantes com eles, já alegra o nosso coração. O amor é o contrário da inveja, o amor é o contrário do ciúme. Ele quer dar, o amor é paciente, não se gaba, não é orgulhoso, não se exaspera, não se ressente do mal, não procura seus próprios interesses. Por isso precisamos dele, da graça dele, pois somos egoístas por natureza. E somente Ele pode mudar essa nossa natureza pelo poder de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo em nós. O Edwin Cole fala que nós até podemos mudar os nossos hábitos, mas só Jesus pode mudar a nossa natureza. Jack comenta ainda que quando se sente injustiçado e reclama com Deus e diz, Senhor, o Senhor sabe o que eles fizeram comigo? E Deus nos responde, e você sabe o que você fez comigo? Uau! Por quê? Porque é fácil julgar os outros, mas é difícil olharmos para o espelho, olhar para dentro do nosso coração. Sabe que um homem de bom argumento é difícil de arrependimento. Você tem argumentado ou você tem se arrependido? Saul argumentou, Davi pediu perdão.
Uau! Reconhecermos que não conseguimos amar a Deus e aos outros como Jesus fez é um bom início, pois precisamos dele, da sua misericórdia, do seu amor e compreensão. Você consegue entender o porquê que a sua misericórdia se renova sobre cada manhã sobre nós? Eu tenho pensado sobre isso, irmãos, porque se não for essa misericórdia que se renova cada manhã sobre minha vida, ele já teria me consumido, porque a gente é difícil de conserto, a gente não quer ceder, a gente fica brigando com o Espírito Santo às vezes, e eu e você precisamos ceder para que ele complete a sua obra em nós. Então, assim como Jesus nos perdoou, perdoe. Não consegue fazê-lo por si só? Peça a graça dele, peça o favor dele. Ele o ensinará como amar, pois ele o fez na prática. E o amor dele nunca falha. Pode até não ser fácil, mas você precisa ser um homem de Deus e ser forte para reconhecer que precisa dele. Se você for casado, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele não disse se você quiser, ele disse simplesmente faça-o. Ele também garante o sucesso se nos rendermos a Cristo Jesus em nós. Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Graças a Deus que você é um homem, graças a Deus que você está buscando amá-lo de todo o seu coração, fazendo com todas as suas forças. Lembre-se sempre, vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Nunca desista. Se você falhou, se arrependa, recomece de novo, porque Ele está de braços abertos para receber você. O nosso próximo devocional terá um tema muito importante, o orgulho. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.